Bom dia, boa tarde, boa noite, carotinhos! Nós acabamos de sair da sessão de The Flash, aliás, eu acabei de sair, a Carol já assistiu o filme faz um pouco de tempo, e talvez até por o filme estar um pouco mais maduro na cabeça dela, ela vai poder dizer se vale a pena assistir a The Flash no cinema ou não. E aí, Carol, você achou que valeu o seu ingresso? Como é que foi a sua experiência aí? Cara, definitivamente é um filme de super-heróis, isso a gente não pode negar, assim. Dizer se vale a pena ou não é meio difícil. Eu acho que se você é bem conectado com o herói, e principalmente com a parte do cinema da DC, né, com os outros filmes, tanto dos outros Batmans quanto do Superman, enfim, talvez você acabe gostando mais do filme e talvez ele valha de fato seu ingresso. Mas se você é novo, se você não sabe nada sobre a história do Flash, não tem a menor ideia, assim, talvez não seja o momento de gastar o seu dinheiro com esse ingresso. Talvez é melhor esperar chegar num serviço de streaming, assim, enfim, acho que mais ou menos isso. Cara, eu vou dizer o seguinte, assim, se for pra você escolher um filme pra você assistir no cinema nesse mês, eu acho que esse filme não é Flash, eu acho que tem um outro filme de super-herói, e esse vai ser meu comentário inicial pra gente entrar nesse debate sobre o filme, porque acredito que o cinema no geral, mas acho que principalmente com filme de super-herói, o hype faz muita diferença na hora que você vai ver um filme, mas também o timing do lançamento. E eu tenho a impressão que se esse filme fosse lançado ali depois daqueles filmes tenebrosos em sequência que a Marvel lançou, teria sido um respiro e a galera teria gostado muito mais. Mas esse filme ter sido lançado 15 dias depois de Homem-Aranha no Aranhaverso é brutal, e eu acho engraçado até como os dois filmes eles têm temas muito parecidos, muitas semelhanças assim, e além disso eles têm uma mensagem final muito parecida mesmo, assim, da coisa do inevitável mesmo, você tentando mudar através de realidades e tudo mais. Então eu achei que isso contou muito, assim, né? E eles são heróis até que similares, né, eles 2 são jovens e também são, em vários momentos, quando tá uma equipe toda grande, um alívio cômico, assim, né. E eles são inteligentes, eu fiquei percebendo isso em diversos momentos, tipo, nossa, eles são muito parecidos, assim, e foi um timing extremamente infeliz, porque eu sinto que o Homem-Aranha, através do Aranhaverso, faz, assim, de explicar toda a questão do multiverso de uma maneira simples e entregar uma história assim, o Flash acaba não conseguindo fazer. Eu sinto que em diversos momentos, na verdade, eles se confundem com o que eles estão querendo contar, se é sobre multiverso ou se é sobre linhas do tempo. Porque toda a questão é, dentro de um universo, você pode ter diversas linhas do tempo. Mas não são sinônimas as palavras multiverso e linhas do tempo, né? E eu acho que eles se confundem em vários momentos ali dentro do filme que acaba deixando um pouco confuso até. É, eu concordo, assim, eu acho que o filme ele faz muitas confusões e pra mim o maior problema é quando você começa a exatamente se questionar porque algumas coisas estão acontecendo, e o filme tem uma grande diferença de filmes simples pra simplórios, né? E eles podiam ter feito um roteiro muito mais simples e ter dado justificativas muito mais simples pra toda a bagunça de multiverso que eles queriam fazer, né? E claro que a gente remete, por exemplo, a Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que foi o filme de multiverso do ano passado, e que é um filme que explica o multiverso de maneira simples, ó. Funciona assim, assim, assado, você aperta o botão, você vai de um lugar pro outro e pronto. Não tem nenhum demérito em você fazer isso, até porque a gente tá falando de um blockbuster de super-herói. Mas quanto mais você tenta se questionar do porquê algumas coisas aconteceram nesse filme, você vê que não tem propósito. Tanto dentro da trama quanto escolhas por trás, assim, como por exemplo, alguns personagens que aparecem no filme que pra mim não fazem sentido, como, por exemplo, toda os kryptonianos que aparecem nesse filme pra mim não fazem o menor sentido. Isso me incomodou já desde o trailer, assim, eu lembro que eu assisti o trailer e eu falei e foi exatamente o que eu acho que eu senti durante o filme, porque o filme tem um começo legal, apesar de ter eu acho que dava pra ter sido um pouco melhor, ele tem um começo interessante, ele tem um plot que é interessante, que é toda essa questão do Flashpoint em si, que é um evento super marcante dentro dos quadrinhos, que é o Flash voltando no tempo pra salvar a mãe dele, e eventualmente mudando um montão de coisa por conta desse evento. É uma história legal e eles conseguem fazer muito bem isso, mas a partir do momento que a gente começa a focar e tem a grande batalha final, assim, eu sinto que perde a graça, porque aquela história
sobre os kryptonianos, sobre aquele vilão, não é do Flash, é do Superman, é da Supergirl, mas não é dele. Eu acho que como um primeiro filme do herói, seria muito mais interessante ter investido num vilão que não só faz parte da história, mas também faz parte do arco do Flash, que é o Flash Reverso. Sim, eu concordo totalmente, assim, eu acho que é perigoso até a gente entrar nessa de Flash Reverso pra gente acabar entrando numa zona muito forte de spoilers, assim, do filme, mas o Flash Reverso, pra mim, faz uma ausência grande do filme, eu nunca tinha visto isso, um personagem que não tá no filme, um personagem que não é citado no filme, e ele fazer tanta falta pra uma história como ele faz aqui, porque ele meio que tá na história, só eles decidiram ignorar esse fato, e quem conhece um pouco mais da história do Flash sabe disso, e é um erro comercial, porque quando a gente fala, por exemplo, né, do Homem-Aranha, e a gente lembra quando lançou De Volta ao Lar, e que foi um estouro na época, até um filme que envelheceu um pouco mal, mas na época todo mundo tinha gostado do fato de não ser um filme de origem do Homem-Aranha, porque a gente já tinha visto aquela história nos cinemas muitas vezes. E embora o Flash seja um super-herói muito famoso, teve uma série de televisão com 7 temporadas, não é o mesmo público que vai no cinema consumir um filme do Flash pra você começar já com tudo, né? O filme ele já começa de primeira, assim, e disso, sim, do filme já começar logo e tudo mais. Eu gostei muito do personagem do Barry Allen, interpretado pelo Ezra Miller. Acho que é o melhor acerto do filme. Os dois que tem, né? Ele faz diferentes versões ali do personagem e as duas convencem muito. E a química também é muito legal. Então, se fosse pra eu falar um ponto positivo, eu diria essa interpretação dos dois, que logo de cara já é bem acertada, pelo menos na minha visão. Não sei o que você acha. Não, eu gostei também. Eu acho que de fato foi um dos acertos dentro do filme. E é até uma coisa curiosa, né? Porque você pegar o mesmo ator pra interpretar o mesmo personagem de versões diferentes é algo que pode dar muito errado. E eu acho que aqui eles conseguem fazer de uma forma que dê muito certo, muito por conta do mérito ali do Ezra Miller. Acho que tem algumas piadas que não tem tanta graça quanto deveria ter. Mas ainda assim, eu acho que dá pra ter momentos muito interessantes entre os dois, justamente muito por conta das questões em que a gente tem um Barry explicando para outro como é que funcionam as coisas. Eu acho que esse é um ponto bem interessante dentro do filme. E como você comentou mesmo sobre a série do Flash, eu acho que eu assistindo esse filme, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, nossa, eu não sabia que eu tava tão apegada à série do Flash. E eu nem assisti a série até o final, assim, eu literalmente parei depois do episódio do Flashpoint que tem dentro da série. E eu não sabia que eu tava tão apegada, porque eu senti falta de muitas coisas. Eu senti falta dos amigos do Flash, eu senti falta até mesmo da Iris West, do Flash da série, senti falta do Grant Gustin, senti falta de muita coisa, assim, da série mesmo, da maneira como eles explicam, da maneira como é que funcionava, os poderes do Flash mesmo, por isso assim dizer. Nossa, a Iris é uma das piores personagens desse filme também, cara. Tipo, ela faz uma indagação ali pra ele no momento, assim, muito do nada, cara. E a gente não entende a relação dos dois, porque não existiu essa relação dos dois em nenhum outro filme da DC oficial, né? Teve no máximo ele salvando ela no Zack Snyder ali, que ele faz aquela sequência enorme de câmera lenta, né? Mas no canone não tem nada daquela personagem. Do nada ela aparece, e o nosso primeiro contato com ela chamando o pai do cara de assassino. Então, são algumas decisões que não fazem sentido. Me parece, de novo, que é mais um filme da DC que tem muitas mãos por trás e, no fim das contas, ninguém toma conta de verdade. O Andy Muschietti é um diretor que se mostrou talentoso, principalmente em It, né? E ele faz algumas coisas legais aqui nesse filme. Eu gosto do jeito que ele usa o poder do Flash, principalmente na coisa da câmera lenta e tal. Ele usa bem pra fazer sentido e pra não ficar enjoativo. Mas não me parece que foi um filme feito por uma pessoa só. Eu senti falta, inclusive, do James Gunn de ter uma coragem pra no final tomar algumas decisões, sabe? Porque embora o filme ele arrisque em algum momento fazer algumas decisões que eu não esperava, pelo menos, no final, são coisas que são fáceis de fazer e ficar tudo bem, sabe? Faltou uma coragem nível James Gunn mesmo. Trazer uma coisa diferente pro personagem, né? Porque até aí ele tá muito parecido com o que a gente tava acostumado dentro da série. E até mesmo falando da série, a parte da Iris West também me incomodou profundamente, assim, dentro da série a gente tem uma relação entre os dois personagens por conta dele ter sido criado pelo pai dela e terem crescido ali muito próximos um do outro. Só que aqui, dentro do filme, essa relação é inexistente. Então a personagem não só ficar jogada dentro da trama, porque ela não tem muita importância, assim, mas também
pra quem tava esperando que fosse ter alguma grande coisa, né, quem já tinha assistido a série também pode acabar se decepcionando. E eu acho que isso que você falou bem no início de expectativas, né, o James Gunn em algumas entrevistas falou que Flash é um filme grandioso de super-herói, assim. Então acho que isso acabou complicando muitas pessoas quando foram assistir, que foram assistir com essa expectativa de que fosse um filme excelente, assim. Eu falo pela minha visão. Eu fui ver o filme com expectativas, assim, zeradas, porque eu fiquei com muito medo do trailer, realmente. Eu tava com bastante medo desse filme, então acabou me surpreendendo. Teve algumas coisas que eu não gostei, teve outras que eu gostei, mas eu acho que quem foi assistir achando que ia ser um ultimato da vida, né, um grande filme, assim, um grande momento, pode acabar tendo se decepcionado, assim, bastante. Eu concordo com você, assim, eu acho que eu fui o contrário, eu estava com muita expectativa pra esse filme, até tem um vídeo no Acarote da gente, brigando, porque você já dizia que estava com medo do filme, eu não, eu botei minha mão no fogo que esse filme ia ser bom, que quem já tinha assistido tinha falado muito bem, assim, sobre o filme, e eu acho que é justamente por conta da expectativa mesmo, assim, porque o filme tem coisas muito legais, eu acho que o Michael Keaton é um personagem que tá muito legal aqui nesse filme, ele, como Batman, arrasa, ele manda muito bem. Nada é muito forçado, e como o Batman é sempre muito difícil dessa linha de o que o Batman tem poderes de verdade pra fazer e o que não. E aqui funciona bem. E para mim a melhor coisa do filme é a relação entre os dois Flashes, que é o ponto principal do filme, né? É o maior tempo do filme. E os dois funcionam muito bem, um sendo ali a voz da experiência e o outro emocionado ali que acabou de ganhar os seus poderes e querendo fazer e fazer muitas coisas, e essa dualidade entre os dois eu achei que ficou muito legal. Você sempre se coloca na posição ali do meio que o Flash mais velho, né, o principal, de entender o porquê que ele tá tão apreensivo e o outro não e tudo mais. Então eu achei que nessa questão o filme rendeu muito bem. E, assim, também existe aquilo, né? Algumas decisões, e o filme The Flash é muito inspirado na HQ Ponto de Ignição, que também tem a animação da DC. Eu assisti a animação hoje, me preparando, e a animação tem uma barreira que não tem uma barreira que o filme tem, que é você ter orçamento e ter atores pra fazer alguns papéis, né? Então, enquanto na animação a coisa central é a guerra entre Themyscira e Atlantis, aqui, essa coisa do Zod e essa volta dele pra Terra nesse multiverso não fez muito sentido. Me pareceu que a personagem da Supergirl só tá no filme pra justificar o personagem do Zod, que só tá no filme pra poder justificar um motivo de voltar no tempo. Então, assim, tudo tá enrolando, enrolando, enrolando pra fazer funcionar um cabo que já tá estourado. Essa é a minha visão, assim, de tudo isso. Não, total, assim, eu acho que eles erraram, assim, justamente nessa parte do grande vilão, assim, eu acho que tem uma quebra muito grande, tem outros diversos momentos que eles podiam ter escolhido, ou até mesmo fazer referência a algum momento da Liga da Justiça, tipo, que aconteceu ali no filme que o próprio Ezra Miller tá, eu acho que faria mais sentido do que você colocar um vilão que, não, como eu falei, não é o vilão do Flash, então, assim, acaba você não tem muita ligação, assim, com ele. O próprio Flash não. Ele até eles até colocam uma espécie de flashback, assim, que a gente nunca viu no cinema, mas não é a mesma coisa, assim. Eu acho que isso é de fato, um dos problemas dentro do filme. De ponto positivo também, eu destaco o Batman do Michael Caine. Eu gostei bastante. Acho que principalmente também porque eu assisti um filme recentemente do Batman do Tim Burton, então acaba que tava bem fresco na minha memória e eu acabei também pegando um pouco do meu emocional por conta das músicas, já que elas são do Lego Batman, que também fez super parte da minha infância, então acabou que eu gostei bastante desses momentos. Vou até falar do Batman do Ben Affleck, acho que ele tá bem, assim, eu tenho muito meus receios com o Batman do Ben Affleck, mas aqui as participações que ele faz como Batman são bem interessantes. Concordo. Principalmente a gente vê as tractanas do Batman, acho que essas são as partes mais legais. É triste você falar isso, que uma das partes mais legais do filme do Flash é o Batman, assim, eu acho que isso é um problema de fato. Eu acho que o principal problema desse filme foi tratar de um evento que é gigantesco, não colocar um vilão que tivesse essa conexão e justamente não fazer uma introdução assim do personagem. Eu acho que quem acompanha a série vai assistir o filme e vai entender muito das coisas que tem, mas quem não tem esse background, quem não conhece muito da história, vai sentir muitas lacunas sobrando ali dentro.
A própria maneira como o Flash recebe os poderes dele é meio que explicada de uma maneira rápida, assim. É colocado ali dentro do filme, mas eu acho que seria muito mais interessante a gente primeiro ter um filme contando como ele virou o Flash, um filme, de fato, mostrando um primeiro filme de um super-herói, e depois a gente ter um filme do Flashpoint. De repente, isso podia ser o segundo filme, assim, alguma coisa nesse sentido. Não, e eles economizariam muito dinheiro de produção se fosse um filme mais tradicional e o lucro seria exatamente o mesmo, assim, porque no fim das contas, quem tá indo no cinema assistir o filme ou porque é fã de super-herói, é fã da DC, ou porque é fã do Flash e vai assistir qualquer história, inclusive uma história de origem, assim. O Flash é um dos heróis mais amados da cultura pop. Mas então acho que é isso, essa é a nossa análise desse filme, que decepcionou um pouco, mas tem alguns pontos fortes. Eu acho que vale a pena ir assistir no cinema, sim, mas conta quanto dinheirinho tem aí na sua carteira antes de tomar essa decisão, que é um risco. Você pode gostar ou não desse filme, a gente mesmo divergiu algumas coisas. Mas então é isso, gente. Muito obrigado por esse vídeo. Se você assistiu até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para os próximos vídeos. Beijão.